Nesta aula número 6 do nosso curso de Eletrônica Aplicada à Refrigeração e ao Ar-Condicionado, detalharemos passo a passo a estratégia de funcionamento de uma placa eletrônica de controle encarregada de acionar o ventilador de um sistema de ar-condicionado por meio de um relé, analisando tanto a parte de potência quanto a parte de controle, com o objetivo de que o técnico compreenda a lógica eletrônica, a sequência de ativação e a relação entre sinais de baixa tensão e cargas de alta potência. Primeiro, a unidade de ar-condicionado funciona com 220 volts de corrente alternada, AC, tensão que provém diretamente da rede elétrica e que é utilizada para alimentar os componentes de potência do equipamento, como o compressor e o motor do ventilador, devendo, portanto, ser controlada de forma segura e isolada por meio de dispositivos eletrônicos adequados. Segundo, a placa eletrônica recebe esses 220 volts de corrente alternada, os quais passam através de um transformador que reduz sua tensão para aproximadamente 16 volts, proporcionando também isolamento elétrico entre a rede e a eletrônica de controle, o que protege os componentes sensíveis e melhora a segurança do sistema. Terceiro, posteriormente, por meio de uma ponte retificadora e capacitores, a corrente alternada é convertida em corrente contínua, DC, processo que permite obter uma tensão unidirecional estável, onde os capacitores têm a função de filtrar a ondulação e suavizar as variações de tensão. Quarto, através de um regulador de tensão da série 7812, a placa eletrônica consegue reduzir e estabilizar a tensão em 12 volts, valor necessário para alimentar relés, bobinas e outros dispositivos de controle, garantindo uma tensão constante independentemente de pequenas variações na entrada. Quinto, internamente, a placa conta com outro regulador da série 7805, que converte os 12 volts de corrente contínua em 5 volts de corrente contínua, nível de tensão utilizado por circuitos lógicos, microcontroladores e sinais de controle, assegurando um funcionamento preciso e confiável da eletrônica digital. Sexto, quando a placa eletrônica recebe o sinal de acionamento do usuário, seja pelo controle remoto ou pelo painel frontal do equipamento, envia um sinal lógico ao controlador principal, indicando que o sistema deve iniciar a sequência de operação programada. Sétimo, o controlador principal, ao receber o estímulo de acionamento, responde emitindo um sinal de 5 volts para o circuito integrado ULN 2003, sinal que não possui potência suficiente para acionar diretamente um relé, mas é adequado para controlar um circuito de interface de potência. Oitavo, o circuito integrado ULN 2003, ao receber o sinal de entrada em seu pino 3, fornece um sinal de saída através de seu pino 14, funcionando como amplificador de corrente e um comutador para o terra, permitindo que um sinal de baixo consumo controle cargas de maior corrente. Nono, é importante compreender que um relé é um dispositivo eletromecânico que, mediante um sinal de baixa tensão e baixa corrente, energiza uma bobina, a qual gera um campo magnético capaz de mover contatos mecânicos, permitindo separar eletricamente o circuito de controle do circuito de potência e aumentar a confiabilidade do sistema. Na figura, observa-se um relé com uma bobina alimentada a 12 volts, onde a corrente só pode fluir através da bobina quando o circuito integrado ULN 2003 ativa o sinal de terra, ground, em seu pino 14, fechando o circuito elétrico. Esse processo gera o campo magnético que aciona o interruptor interno do relé e permite o controle seguro de cargas de alta tensão. Na tela também é mostrada a placa eletrônica de um ar-condicionado que utiliza um sistema de relés para controlar seu funcionamento e a velocidade do ventilador, observando-se múltiplos relés, já que cada velocidade do motor requer uma linha de alimentação independente, o que permite selecionar diferentes velocidades por meio da ativação individual de cada relé. A imagem apresenta um circuito típico de controle de relé, cujas partes básicas incluem o controlador principal, responsável pela lógica e tomada de decisões, o circuito integrado ULN 2003, que atua como etapa intermediária de potência, e o relé, que finalmente comuta a energia para o motor do ventilador,
formando uma cadeia clara de controle desde o sinal até a carga. O controlador principal da placa eletrônica atua como o cérebro do sistema, processando sinais do usuário, sensores de temperatura e rotinas internas, e determinando quando e como cada relé deve ser ativado de acordo com as condições de operação do equipamento. O circuito integrado ULN 2003 é um chip com 7 drivers independentes, projetado para controlar cargas indutivas como relés e pequenos motores, incorporando diodos de proteção internos que evitam danos por picos de tensão gerados ao desenergizar as bobinas. O relé de velocidade é o elemento responsável por energizar uma velocidade específica do ventilador, conectando ou desconectando o fornecimento elétrico aos enrolamentos ou resistências correspondentes do motor, permitindo selecionar diferentes velocidades por meio da ativação individual de cada relé. A explicação do funcionamento é a seguinte, considerando uma sequência lógica de eventos que permite passar de uma ordem do usuário à ativação física do motor sem comprometer a integridade da placa. A. Quando o controlador principal recebe o sinal do controle remoto para aumentar a velocidade do ventilador, envia um pulso positivo ao pino correspondente do ULN 2003, sinal que não possui potência suficiente para acionar diretamente um relé, mas é adequado para controlar um circuito de interface de potência. B. O ULN 2003, ao receber esse pulso, ativa o sinal de terra, ground, permitindo que a corrente flua para a bobina do relé associado àquela velocidade, fechando o circuito elétrico da bobina, de forma controlada. C. Quando a bobina é energizada, gera-se um campo magnético que aciona o interruptor interno do relé, permitindo a passagem de corrente para o componente responsável por controlar a velocidade, o que se traduz em uma mudança efetiva na operação do ventilador. Agora, para uma manutenção correta, é fundamental identificar as possíveis falhas desse circuito de controle de velocidade operado por relé, assim como aplicar métodos de diagnóstico organizados que evitem a substituição desnecessária de componentes. A falha do sinal de saída do controlador principal é a menos comum e, na prática, geralmente requer a substituição completa da placa, já que o microcontrolador não é reparável. Essa condição é verificada medindo com um multímetro em tensão DC, colocando a ponta positiva no sinal e a negativa no terra. B. A falha do circuito integrado ULN 2003 é mais frequente e pode ser resolvida mediante sua substituição, verificando previamente se existe um pulso de saída quando o controlador o ativa, o que confirma se o integrado está respondendo corretamente. C. A falha na trilha de saída do ULN 2003 até a bobina pode ser causada por sobreaquecimento ou vibrações, sendo indispensável realizar uma inspeção visual detalhada e medir a continuidade elétrica entre os pinos correspondentes, para confirmar a integridade do circuito. A falha do relé deve ser avaliada seguindo um procedimento organizado, já que é um componente mecânico suscetível ao desgaste, começando sempre com testes elétricos básicos antes de substituí-lo. Com a placa desconectada, deve-se medir a continuidade da bobina do relé, pois a ausência de continuidade indica uma bobina aberta e a necessidade imediata de substituição do relé. Se a bobina não estiver energizada, o interruptor do relé deve permanecer aberto, portanto não deve existir continuidade entre os pinos de saída, condição que confirma o correto funcionamento mecânico do contato. Se os testes anteriores não apresentarem uma conclusão clara, a forma mais recomendada é energizar o relé, retirando-o previamente da placa de controle para evitar danos a outros componentes durante o teste. Uma vez retirado, deve-se energizar a bobina com uma bateria quadrada de 9 volts. Se o relé operar com menos tensão, a ativação deve ser feita rápida para evitar sobreaquecimento e possíveis danos, principalmente se a voltagem não for o adequado. Todos esses procedimentos permitem diagnosticar e solucionar de forma sistemática as falhas do circuito de controle de velocidade por relé em um sistema de ar-condicionado, facilitando uma manutenção profissional segura e eficiente.